Lana, hoje o ministro da Economia, Paulo Guedes, rebateu agora à tarde um dado que foi levantado, colocado mais cedo por uma consultoria, destacando que o governo Bolsonaro vai ser o primeiro governo a ser concluído desde o início do Plano Real com perdas de poder de compra do salário mínimo, né? Perdas práticas ali no dia a dia, perda de compra da população, né, em relação ao início da gestão. E o Paulo Guedes destacou que o problema principal da atual gestão é ter enfrentado duas guerras, a guerra da pandemia, que a gente ainda atravessa, não terminou, né? A gente tem uma situação muito diferente hoje em dia, o país já não vive a situação de emergência como já foi decretado pelo Ministério da Saúde, mas o mundo ainda segue em alerta por causa dessa doença, e tem agora a questão da guerra da Ucrânia. Uma justificativa aí do Paulo Guedes para essa questão do poder de compra, que não precisa ser nenhum especialista, né? É só a gente ir no supermercado de manhã para pagar o almoço que a gente vai sentir. Exatamente, Cris. É um assunto que interessa a todos nós, né? O poder de compra do salário mínimo afeta muito o brasileiro. Quando você olha para um carrinho, fotografa um carrinho de compras no mesmo valor do ano de 2018 e hoje você sabe que a quantidade de produto que tem lá dentro é muito menor. A gente, com o mesmo salário mínimo, está comprando bem menos, é isso que essa corretora levantou alguns dados, descontando a inflação, que é a previsão ainda para o fechamento desse ano. O salário mínimo caiu, a perda, descontada a inflação anual, caiu de R$ 1.213 em 2018 para R$ 1.193 no final desse ano, é essa a estimativa. É claro que a gente está em um ano eleitoral e parece que todo o discurso colocado é político, mas isso, para mim, é fato, né? O que levou a um resultado inflacionário que pesa tanto no bolso do brasileiro não foi só a guerra, não foi só a Covid. São várias decisões, são várias questões que estão colocadas aí e que precisam ser analisadas com calma. Mas eu venho trazer aqui para o nosso ouvinte os dados. Você sente o peso da inflação no seu bolso. A gente vai sentir, vai continuar sentindo, infelizmente, porque daqui a pouco a gente vai falar sobre o aumento no preço do diesel anunciado pela Petrobras, de quase 8%, começa a valer amanhã, 40 centavos, e a gente repete aqui no Bastidores do Poder que o aumento no litro do diesel vai ter impacto em toda a economia, porque é o diesel que é usado para transportar a maioria dos produtos que a gente consome pelo país. Então, aumenta o preço do combustível, aumenta o preço de praticamente tudo, infelizmente. Então, a pressão inflacionária não tende a diminuir, um aumento de 8,8% no diesel. O que a gente tem? Por que é importante essa notícia do salário mínimo? A resposta do ministro Guedes a gente escuta daqui a pouquinho, mas o salário mínimo é o que ganha. Muita gente no Brasil sobrevive só com o salário mínimo. 33 milhões de pessoas ganham até um salário mínimo no país. Quase 1 em cada 4 das pessoas que estão ocupadas, segundo o IBGE, que compõem a força de trabalho, recebem esse valor que a gente acabou de falar, que descontada a inflação vai chegar a R$ 1.193. O que é que você compra com R$ 1.193, quando hoje o preço da cesta básica, de acordo com o Diese, em média no Brasil, está R$ 760. A gente está falando de pessoas que estão passando dificuldade para se alimentar. Do outro lado dessa conta, a gente está aqui 38 milhões que estão recebendo como resultado do seu salário, do trabalho, um salário mínimo, e mais da metade dos aposentados e pensionistas também sobrevivem com apenas um salário mínimo, 64% deles. Na outra ponta, tem o pessoal que está agora recebendo o Auxílio Brasil, que no mês agora de abril foram 18 milhões de pessoas. 18 milhões de pessoas que tiveram um aumento da sua renda, chegando a R$ 400, com o pagamento do Auxílio Brasil. Faz frente ao aumento dos preços, ao peso da inflação? Enfim, vai ajudar muita gente com certeza, mas que tem muitas famílias passando aperto, isso é uma obviedade, e o ministro Paulo Guedes vem, então, dar essa explicação. Vamos ouvir o que disse o ministro? Vamos separar aqui. Você vai separar. Bom, mas enfim, ele diz que a gente está enfrentando essa guerra, fomos atingidos por essa outra guerra que aumentou os preços da comida e da energia, dando a sensação de perda do poder de compra, de empobrecimento que está acontecendo no mundo inteiro, não é só no Brasil, claro, não é a exclusividade do Brasil, a gente também falou
do aumento dos juros na semana passada nos Estados Unidos, justamente para segurar um pouco a inflação por lá, que também é recorde. Mas aumento de combustível é uma péssima notícia, né? Inclusive, esse assunto foi discutido no Canal Livre de ontem com o Ciro Gomes e Eduardo Oineg, e eles falavam sobre a política de preços da Petrobras. E informação de momento, o Ciro Gomes confirmou que testou positivo para a Covid. Mas, enfim, Cris, solução mágica não tem. O que a gente sabe é uma constatação, é que o poder de compra do salário mínimo e do brasileiro piorou bastante nos últimos anos. A queda é de 1,7%. Né? Parece pouco, mas para quem ganha pouco, qualquer variação para baixo faz muita diferença, infelizmente. Vamos ouvir aqui um trechinho do Paulo Guedes. Então, fomos atingidos por essas duas grandes guerras, né? Uma da comida e da energia e a outra da crise sanitária, e a verdade é que essa geração pagou pela guerra. Nós pagamos pela guerra. Nossa dívida PIB subiu pouco, nós pagamos, fizemos sacrifícios, ficamos sem aumento de salário, tivemos uma recuperação econômica forte, não houve o aumento de salário real, porque durante uma guerra o normal é até perdas importantes. E nós estamos lutando para preservar, pelo menos, o salário mínimo, para preservar os empregos, para preservar a capacidade de investimento do país. Então, eu quero saudar esse nosso posto de observação, esse monitor de investimentos, e a grande transição já está em andamento. E nós vamos registrar aqui o que o setor privado está fazendo também, independente das privatizações, das concessões. Essas nós já estamos medindo, elas já estão medidas no nosso acompanhamento do PPI. Agora nós queremos saber o que o setor privado está fazendo e nós vamos seguir aprofundando isso. Inclusive, ele seguiu explicando investimentos privados, né? Mas o recado foi dado. Infelizmente, o ministro tenta justificar o injustificável ali, dizendo, bom, pelo menos não perdemos. Explique isso para uma família que tem que sustentar crianças com um salário mínimo. Mas, enfim, a notícia é essa. Tomara que a inflação perca força nos próximos meses, a gente fica na torcida, mas sem ver um resultado, uma reação muito maior do que a alta de juros, que é a iniciativa do Banco Central. Infelizmente, vamos ver, né, Cris? O que vem por aí? Daqui a pouquinho a gente fala sobre essa alta do preço do diesel que vem afetando todo mundo. Oi, Cláudio. Sobre essa questão aí de inflação, perda de poder de compra, etc. e tal, isso favorece muito a demagogia de uma maneira geral, né? Dos engenheiros de obras feitas, né? Mas assim, vai fazer o quê, né? Se o presidente da República critica a Petrobras ou sua política de preços e não faz nada, e essa que é a crítica principal que ele tem que ele merece, é não fazer nada para mudar algo que o incomoda tanto a ele e aos brasileiros, mas se ele mexe nisso, é um Deus nos acuda, né? A pancadaria generalizada. Se o aumento se dá conforme a política de preços da Petrobras se estabelece, que é a cotação internacional e etc., também é um Deus nos acuda, né? Aí é tanto de um lado quanto do outro, é pancada no governo, né? Eu vejo essa situação da Petrobras inalterada, porque afinal de contas quem manda na Petrobras não é mais o governo. Se mandasse, bastava o presidente dar uma ordem lá que os caras cumpriam, né? Mas só que não. Aplicaram um mata-leão na Petrobras, na verdade, aplicaram um mata-leão no governo, né? E o governo não pode fazer absolutamente nada, está imobilizado com relação à Petrobras. A Petrobras está a serviço, ou está à mercê da lei das estatais do governo Temer, está sujeita a essa política de preços que foi inventada por Pedro Parente, né? Na época em que foi presidente da Petrobras, uma política de preços irresponsável, que fez com que deflagrou, né? Que provocou aquela greve dos caminhoneiros que quebrou o país, né? O país havia expectativa de crescimento de 3,5% naquele ano e quase foi a zero de crescimento em razão da política irresponsável da Petrobras. Aí a Petrobras todo mundo poupa, né? A Petrobras não, temos que celebrar o fato de que a Petrobras registrou um grande lucro, né? Um lucro que faz bem à Petrobras, mas arrebenta com o Brasil, inclusive puxando os índices de inflação. Um lucro em
90 dias de 44,5 bilhões de reais é algo que devia ser objeto de investigação policial, né? Está havendo aí um assalto que é preciso conter. Não é possível. Não é possível que nos primeiros 90 dias de 2022 a Petrobras tenha lucrado 3.718% a mais do que nos primeiros 90 dias de 2021. Tem alguma coisa errada nisso aí, né? Eu fui dar uma verificada na cotação internacional do preço do óleo do diesel, que hoje foi aumentado, né? Aumentar em 8,8%. E aí a Petrobras é que determina isso, né? Determinou o aumento lá de 8,8%. Aí eu fui verificar, isso até agora, no último ano, né? Em um ano, a Petrobras aumentou o preço do diesel quase 7%, quase 7 pontos percentuais a mais do que o aumento da cotação internacional. Então, assim, isso aí é uma constatação, mais uma demonstração de que a Petrobras está aumentando os seus produtos, né, muito além do necessário. Não tem negócio de defasagem. Inventaram uma mentira, tem uma enorme defasagem. É preciso compensar. É tudo mentira. É tudo para fabricar lucro, né? Fabricar lucro. Um lucro 3.718% a mais. Meu Deus do céu, isso é caso de polícia. 40 centavos agora, Cris, só para completar. Em maio do ano passado, a Petrobras vendia o litro do diesel a R$ 4,47 para as distribuidoras e agora está vendendo a R$ 6,63. Tá louco, tá louco. R$ 6,63 o litro do diesel, tá bom. Maravilha, né? Como você citou, certamente teremos impactos importantes aí na inflação, porque a roda é tudo uma engrenagem só, né? E uma coisa vai puxando a outra negativamente.